Olá, seres de luz, salve, salve a todos, salve, salve a luz maior, a nossa fonte criadora, Pai, Mãe de todos nós. Sejam bem-vindos todos aqui no canal Igreja Sem Paredes. Domingo nós tivemos uma linda reunião do nosso grupo, na qual fazemos parte, o EPA, Espiritualidade com Pedro Augusto. Nos reunimos numa linda reunião, onde nós mostramos ali a união realmente na prática, esse amor na prática, das duas vertentes, né? Eu trago bem, eu friso bem isso daí, das duas vertentes. Eu mais o Paulo, mais o Neemias, viemos de uma ortodoxia protestante, tivemos assim a nossa trajetória, saímos da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, para um ministério Crescendo em Graça, e ali dentro nós fomos desenvolvendo a nossa percepção até vermos realmente, trabalharmos aquilo que realmente nos condiciona, nos limita. E continuamos trabalhando, porque sempre tem alguma coisinha para a gente melhorar, né? Para a gente crescer, para a gente se curar. Essa vertente do protestante, dos evangélicos, nessa linha, né, de pensamento, juntamente com a outra vertente que veio do lado espírita, que envolve tudo, né, que envolve o candomblé, que envolve a macumba, o espiritismo em si, né? O Pedro representa muito bem isso, junto com as outras meninas, a Claudinha, a Daniele, a Jace, a Michele. Todos nós nos reunimos ali, onde nós manifestamos essa união, e dentro desse encontro tivemos ali conosco a presença do espírito conhecido como Mago Criptros, que nos trouxe informações, também exortações e mensagens muito importantes para os nossos corações nos dias que estamos vivendo, né? Dias de tribulações, dias de escuridão, e é preciso nos mantermos no equilíbrio, na paz, no amor, nessa egrégora, nessa união. Então fiquem todos com a luz maior, com o nosso mestre Sananda, que está na direção desse trabalho. Então fiquem com o vídeo, não esqueçam, eu peço por gentileza, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like e deixar o seu comentário aqui. Assim você vai estar contribuindo com a divulgação do nosso canal Igreja Sem Paredes. Paulo, eu vejo você. Neemias, eu vejo você. Pedro, eu vejo você. Amadas, eu vejo vocês. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, obrigado a todos os benfeitores espirituais que aqui se encontram hoje. Que os benfeitores de Deus possam estar criando um campo de proteção ao redor desta casa muito potente, impedindo que toda e qualquer energia negativa possa entrar aqui e nos influenciar, que nós possamos estar sobre as bênçãos de Deus, sobre a luz de Deus, que o Mestre Jesus possa estar aqui nos auxiliando nesse trabalho, em nome de Deus, que sejamos abençoados e que das nossas bocas saiam só palavras de bênçãos, em nome de Deus e em nome de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a este momento precioso, onde nós nos reunimos aqui na Mansão Celestial, junto com as amadas, eleitas, perfeitas, seres de luz, mostrando na prática a espiritualidade, né? No amor, nessa união, quebrando realmente as paredes, tentando trazer aqui uma conversa aqui entre nós, na questão de união, dentro dessa visão do amor na prática, porque muitas pessoas falam de amor, mas não sabem o que é o amor. Então, nós a partir desse momento sentimos essa necessidade, sendo impulsionados pela a luz maior, o Espírito maior, nosso Pai, a nossa fonte criadora, para nos manifestarmos nesse momento mesmo, manifestarmos na realidade, nesse amor, nessa união, quebrando as barreiras. E hoje aqui temos duas vertentes de crenças, certo? Na qual foi manifestada em nós essa percepção desta união,
que é o que o Pai quer com todos nós, porque todos somos filhos do Altíssimo, todos somos filhos desse Espírito maior, e a casa do Pai está ali, esperando pela atenção do filho pródigo, voltando para casa. Ele esteve sempre aqui presente, ele sempre esteve dentro de nós, esperando pela nossa consciência, recebemos a consciência de quem somos. E hoje nós nos manifestamos naquilo que somos, espíritos vivenciando uma experiência humana, né? Assim como Jesus se manifestou nessa consciência do Cristo, que ao participar, ele morreu, certo? Ele morreu. Morreu como? Todos nós, como participamos de carne e sangue, morremos. Espiritualmente, nós morremos por conta do véu do esquecimento. Mergulhamos na escuridão. Assim também foi com o nosso Mestre, Jesus. Ele morreu para se dar de exemplo, para manifestar que todos nós podemos vencer essa morte. Ele venceu essa morte, que na representação do arquétipo é o Adão, que é a ilusão que nos traz a morte. Ele venceu essa morte, ressuscitou. Ressuscitar foi o despertar da sua consciência, vencendo essa ilusão. Todos nós podemos fazer a mesma coisa. E unindo nessa egrégora aqui, de uma só consciência, na visão dessa união, nós já manifestamos esse Cristo, essa consciência crística de libertação dentro de nós, para gerarmos aquilo que está para projetarmos aquilo que está para acontecer logo, logo, que é a nova Terra. Por enquanto ela está sendo gerada dentro de nós, sendo gerada, assim como a mulher, antes de dar à luz, ela gera o feto, gera o bebê ali, até que o bebê nasce. Até o bebê nascer, vai gerar desconforto, vai gerar dor, e cada vez que vai chegando próximo disso, as dores vão aumentando mais ainda. E nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo as dores do parto já latente. Isso é o sinal de que logo, logo será cumprido essa projeção da nova Terra. Então se faz a necessidade dessa união numa consciência só, única, cósmica, e nós estamos aqui mostrando essas duas vertentes, no caso eu, Paulo, Neemias, inclusive meu marido Wagner, que está aqui por trás das câmeras. Nós tivemos uma trajetória dentro dessa experiência na ortodoxia, naquilo que foi passado para nós dentro da crença que nós aprendemos, né? E tivemos cada um de nós a sua experiência. Nós representamos essa vertente de consciência que viveu essa experiência dentro dessas crenças limitantes que se faz necessário, né, Pedro? A gente estava até falando sobre isso. Sim. Se faz necessário. E aqui o Pedro está representando também a outra vertente, que é dentro da visão espírita, que para mim hoje, agora, na minha forma de pensar, é tudo a mesma coisa, não é? Com relação ao que a Kátia falou, estava até falando sobre isso, sobre a visão religiosa e a visão cósmica. Isso. A visão religiosa, a religião, ela é muito necessária, tem que ter religião, mas tem que ter religião até um certo momento, depois tem que vir a nova etapa, porque a evolução tem que continuar. A religião é necessária para espíritos que ainda são mais ignorantes, mais ingênuos, mais imaturos, espíritos ainda menos adiantados, que ainda estão ligados um pouco mais à matéria e não têm uma consciência para compreender as coisas, a ciência do universo, que é algo muito mais complexo. Exemplo, nós não podemos ensinar uma matéria de faculdade para quem está na primeira série colegial. Então, eles não serão capazes de compreender um conteúdo cósmico, um conteúdo de universo. Então, esses espíritos mais imaturos, inicialmente, eles entenderão as leis cósmicas, as leis do universo, através da religião, numa linguagem muito mais fácil, numa linguagem mais infantil, numa linguagem mais fácil de entendimento. Por que tem muitas proibições na religião? Isso pode, isso não pode, não faz isso, senão você vai para o inferno, hein? Não faz isso, senão você vai para o inferno. Porque esses espíritos, como eles são imaturos, eles têm que ser
controlados pelo medo. O medo nessa época ele é necessário. Por quê? Como eles são imaturos, se der a liberdade total para eles e disser, você pode fazer isso, você pode, eles vão perder o controle. Eles não vão fazer regradamente, eles não vão fazer de acordo com as virtudes do espírito, eles vão fazer de acordo com a matéria, com o instinto. Sim. Então é necessário colocar um medinho, não pode isso, não pode, para que eles não têm capacidade, eles vão perder o controle. Exemplo, se você falar assim, olha, você pode beber num final de semana 3 latinhas de cerveja, não tem problema não, você só não pode se embriagar, encher a cara e tal, você não pode falar isso para eles, porque eles vão beber as 3 latinhas, certo, e eles vão continuar, eles vão perder o controle. Então tem que dizer logo que não pode, não bebe nada, aí é proibido, senão você vai para o inferno, então é melhor do que eles perderem o controle. Eu vejo isso, Pedro, assim, o apóstolo Paulo falou que quando ele era menino, fazia coisas de menino, não é? Está lá em apóstolo Paulo, mas agora que ele começa a ver as coisas mais claras, ele se manifesta como homem. Então, eu vejo assim, levando para o nosso dia a dia, uma criança sendo educada pelos pais. A gente vê uma criança como algo assim muito matura ainda, né? E exige um certo controle dos pais. É da mesma forma, né? Porque exige... Só que vai começar a nascer crianças que elas vão ver coisas e costumes dos pais e certas ações dos pais, que essas crianças elas vão nascer mais despertas. E elas vão começar a questionar para o pai e para a mãe, para que isso? Para que aquilo outro? E outras ainda vão mais profundo e vão dizer assim para o pai e para a mãe, isso não precisa, isso não pode. E os pais vão ficar sem saber o que fazer, porque eles não têm nem ideia de onde vieram os espíritos dessas crianças. Isso já está acontecendo e vai aumentar. Isso já está acontecendo e vai aumentar. Então, como são espíritos imaturos, tem que ser desse jeito. Agora, quando o espírito vai... E isso daí, ele vai ter que ficar na religião por milênios. E quando ele estiver na religião, é muito natural que ele fique fundamentalista, sectarista, ortodoxo, que ele tenha preconceito com outra religião, que ele não aceite outra forma de pensar, que ele entre em fúria quando você traz uma visão diferente para ele, ou então ele não entra em fúria, você traz uma visão diferente, mais ampla, ele vai ficar calado, ele não vai te tratar mal, ele vai ficar te ouvindo, mas por dentro ele não está aceitando nada do que você está falando, tá? Ele não vai brigar contigo, mas ele não vai aceitar nada do que você está falando, e não tem quem tire isso da cabeça deles, é dar murro em ponta de faca. Então, eles vão passar por toda essa fase, vai passar pela fase do fanatismo, do extremismo, né? Eles vão ficar agressivos, eles vão falar de forma agressiva. E muitos deles vão visar nas suas religiões, nos seus templos, os cargos, eles vão dar muito valor aos cargos. Eles vão falar, eu preciso ser o dirigente daquele centro, eu preciso ser o pastor, eu preciso ser o presbítero. Ele vai buscar muito mais por isso do que o conhecimento e passar o conhecimento das pessoas para elas evoluírem. Isso daí são características de espíritos infantis, primários, que ainda são muito iniciantes na caminhada. Agora, quando eles vão evoluindo, vai passando os séculos e os milênios, chega um momento em que tem que mudar. Ele não pode ficar na visão religiosa por toda a eternidade, porque o universo não é religião. A religião é necessária, sim, para espíritos imaturos. A partir do momento que ele cresce, ele não precisa mais da religião. Ele vai começar a buscar algo mais amplo, algo mais científico, um conhecimento mais detalhado, um conhecimento mais profundo do universo, mais cósmico. Então, as virtudes do espírito vão começar a externar nele. As virtudes do corpo emocional, elas vão começar a baixar. Se você quiser que eu fale em detalhes sobre as virtudes do corpo emocional e do corpo mental, eu posso falar. Então ela vai baixar. Então, o que acontece? Ele começa a adquirir as virtudes do espírito e aí ele vai expandir. Isso já está acontecendo com muitas pessoas aqui na Terra. Por quê? Nós estamos nessa transição. Sim. Aqui está se misturando os religiosos, que são ortodoxos e tudo mais, e também tem os religiosos que já estão expandindo, que já estão questionando, poxa, não é possível que é só isso, como foi com Paulo. Não é possível que é só isso, como foi com Neemias. Tem que ter mais. Já começa a questionar por quê? Ele já acabou a fase da religião. Eles podem
podem estar vindo de séculos e milênios de religião, uma bagagem, e eles estão na transição para a visão cósmica. Legal isso. Tá entendendo? Maneiro. Então eles já estão na transição para a visão cósmica, por isso que eles estão aqui. Senão eles não estariam aceitando, eles como evangélicos, Verdade. eles não estariam aceitando nada do que a gente está falando aqui. Então eles estão na transição. Tá entrando a visão cósmica. Então tá entrando essa visão cósmica e aí começa a vir outro tipo de comportamento. O comportamento muda para quem tem a visão cósmica. Verdade. Por quê? Quem tem a visão religiosa são aqueles que as virtudes do corpo emocional, ou seja, do perispírito, do corpo psicossomático, que é um corpo igual a esse aqui, só que ele é mais sutil, leve, fluídico, vaporoso, que pode ser mais rarefeito, mais sutil ou mais materializado de acordo com a evolução do espírito. Quanto mais amor, mais sutil. Quanto ele é mais embrutecido, mais materializado, o seu perispírito é mais bruto, mais pesado, mais denso. Então, o que acontece? Quais são as virtudes do corpo psicossomático? São pessoas que ainda estão muito apegadas à religião, muito apegadas à doutrina, a dogmas. São pessoas que estão muito ainda fanáticas religiosas. E ainda precisam estão disso. Isso, ainda e precisam. Tem que passar por isso. Tem que passar. Isso. E a gente tem que compreender isso. Exato. Os espíritos exortam aqui, religioso, tal, não sei o quê, mas é porque tem que ter a transição. Tem que ter. Isso, mas eu, Pedro, eu falo dessa forma, desse jeito. O que acontece? É necessário, mas nós estamos na transição. Nós sabemos que tem muitos desses que ainda não estão no momento deles. Eles não serão forçados a ter uma visão cósmica, porque Deus não sacrifica a consciência de ninguém. Mas eles terão que compreender e eles terão que respeitar aqueles que já estão entrando na visão cósmica. Assim como que aqueles que estão na visão cósmica têm que respeitar aqueles que ainda estão muito religiosos e não vão entrar nessa agora. Eles não vão nessa encarnação. Tá? Mas nada é em vão, porque isso vai ficar Sim, registrado. vai ficar registrado. Tudo dele. fica registrado. Uma hora na outra experiência ou no Sim. outro. Então, aqueles que têm a virtude do corpo psicossomático, eles estão muito agarrados ainda a rituais, a condensadores energéticos, ou seja, aquelas coisas materializadas para acumular energia emocional e mental. Ele ainda precisa de todo e qualquer tipo de ritual. Ele ainda é sectarista, ele ainda é fundamentalista, ele ainda tem muito partidarismo político e religioso. Não é só religião, não, político também. Anda junto, entendeu? Anda junto, Então, do mesmo jeito que ele é fanático na religião dele, ele é igualzinho na política, ele fica fanático com a política. Idêntico, venera políticos. É o político tal, Deus no céu e o político tal na terra. É igualzinho o que eles fazem com o pastor. É Deus no céu e o pastor na terra. É Jesus no céu e Deus no céu e o pastor na terra. E idolatram o político e o pastor. E nem só lá, em outras casas também. Em outras casas. Isso daí em todas as religiões. Igual, eu estou falando de todas as religiões. É no evangélico, no espírita, no umbandista. É o meu paizinho na terra e o preto velho no céu. E o mestre Sananda no céu. É assim em todas as religiões. Né? Então, esse é aquele que ainda tem as virtudes do corpo psicossomático muito fortes. Agora, aqueles que já estão tendo uma visão cósmica, os atributos, as virtudes e os atributos do corpo mental, que está acima do corpo psicossomático, já é um corpo que não tem forma, ele é pura luz, ele vive numa condição hiperenergética, hiperfísica, numa dimensão onde as vibrações e o que você vê é muito mais amplo do que o que você vê no plano astral, que é aquele que está no corpo mental ainda. No corpo astral ainda. Aquele que está no corpo mental, todos os registros do espírito, da caminhada do espírito, estão muito bem organizados de forma cronológica, ele está na ordem. Então, aquele que vive em corpo mental superior, ele consegue acessar toda a vivência do espírito dele na ordem, ele consegue, porque ele já tem maturidade para lembrar e ver tudo que ele passou na encarnação tal e tal e tal e tal, e ele não vai entrar em colapso. Os humanos daqui da Terra, eles não podem ver muitas coisas das vidas passadas deles, porque eles não suportariam e poderiam até se autodestruir e se transformar em ovoides. Então eles não podem lembrar, tá? Então muita gente aqui não se conhece. E se você mostrar para as pessoas quem elas são, elas não aceitam, porque elas falam, eu não sou isso, mas é. Tanto é que tem comportamentos que definem, você percebe que a pessoa é complicada. Só que ela não percebe, e os que estão ao redor também não percebem, porque eles também estão complicados e aquele sistema de comportamento já está normal ali. Então eles não percebem. Então aqueles que têm um atributo do corpo mental já desenvolvido, eles são mais amorosos, já começa a vir um amor. De verdade, não é falado não, amor mesmo. Serenidade,
mansuetude, paciência, tolerância, compreensão. A visão dele não é mais religiosa. Ele vai entrar nas religiões, vai respeitar, sim, vai frequentar, mas a visão dele já não é mais religiosa. Ele já tem uma visão cósmica, uma visão universal. E ele, como não vai ser mais religioso, o comportamento dele será totalmente universalista. No meu caso, eu nasci e cresci dentro da crença, entendeu? Na qual eu fui doutrinada. Então, desde pequena. O que acontece? Ele não terá partidarismos políticos, ele não terá partidarismo religioso, ele não vai gostar de discussões sobre política, ele vai se afastar de quem está discutindo sobre política, ele não quer discutir sobre isso, ele vai evitar ficar discutindo sobre religião. Tem gente que quer chamar, por exemplo, eu sou universalista, vamos dar um exemplo. Então, às vezes vamos dar um exemplo, um espírita que é muito ortodoxo, mas ele mesmo não percebe que ele está ortodoxo. Então ele quer me convidar para debater, para um debate sobre a minha visão e a dele. E aí eu falo assim, não, eu não vou debater com você. Por que eu falo isso? Porque ele não quer debater, ele quer brigar. Exatamente, isso tá acontece. Entendendo? Ele quer me encostar assim na parede e ele quer me desmascarar, ele quer mostrar que eu estou errado e eu não vou entrar nessa. Isso para massagear o ego dele também, né? Sim, eu não vou entrar nessa. Ele fala, não, nós vamos ter uma conversa civilizada, na tranquilidade. Quando conversar, ele vai falar mansinho, ele vai falar pausadamente, mas por dentro ele está um vulcão. E ele está cheio de perguntas capciosas na cabeça. Com certeza. Então ele vai me encostar na parede e ele vai querer briga. Ele vai querer, viu? Desmascarei o charlatão. Desmascarei o mistificador. É isso que ele quer fazer. E nessa eu não vou entrar. Aí não tem amor. Entendeu? Não, está totalmente distante das virtudes do corpo mental. Sim. Então você percebe que o espírito que está encarnado aqui na Terra, em sua grande maioria, não são todos, porque nós já temos espíritos bem evoluídos aqui encarnados e muitos estão no anonimato. O espírito, a maioria dos espíritos que estão aqui, ele tem um perfil doente. Eu vou mostrar para você que os espíritos que estão encarnados aqui na Terra, não todos, mas em sua grande maioria, são espíritos doentes. Então eu vou te falar de doenças do corpo mental, ou seja, as doenças do espírito. Não é do corpo astral. Sim. É do espírito mesmo, da mônada. Isso. Tá? Ah, tá. Isso, o espírito que é o corpo mental, tá? Quais são as doenças? Arrogância, prepotência, egoísmo, avareza, inveja, dependência emocional. Você já viu alguma pessoa por aí dependente emocional? Ciúme obsessivo, doença do espírito. Amor possessivo, doença do espírito. Apego excessivo, ou seja, você pode gostar das suas coisas, ter até um apeguinho, um negócio, mas aquele apego fraco, que não é pernicioso. Eu estou falando o apego excessivo a objetos e pessoas. Sim. Tá? Isso é doença do espírito, é doença do corpo mental. Tá? Sentimentos e emoções reprimidos. A dificuldade de expressar os seus sentimentos e as suas emoções. Dificuldade de se comunicar, embaralhando as palavras, problemas de dicção. Em muitas situações são problemas do espírito, são doenças do espírito. A necessidade exagerada de se expressar e de falar sobre si mesmo. Você sabe me dizer de que momento isso partiu? Porque a mônada vem da parte da fonte. Isso foi atribuído dentro da experiência, quando ela mergulhou, ou ele já Depois veio eu te explico fonte? isso. Não vai demorar. Então, o que acontece? Essas são algumas doenças do espírito. Se essa doença do espírito durar por muito tempo, começa a afetar os chakras, o duplo etérico,
Começa a afetar o duplo etérico, que é a teletérica que está entre o corpo psicossomático e o corpo físico, que ela acaba sendo rompida. Se ela for rompida, esvai sua energia, criações mentais inferiores podem entrar, espíritos podem sugar a sua energia e você vai ficar suscetível a todas as inspirações e intuições de espíritos que estão no astral, que são complicados. Sim. Tá? E não só vai afetar os seus chakras, que vão ficar em desalinho e podem ficar obstruídos, impedindo a sua comunicação com Deus, impedindo de você sentir, impedindo de essas energias transfixarem pelos chakras para que possa haver uma filtragem. Você vai ficar obstruído. Tá? Se durar essas enfermidades do corpo mental por muito tempo, começa a afetar no chakra laríngeo e vai obstruí-lo e vai te trazer uma série de problemas que vai afetar no corpo físico. Se as doenças do corpo mental superior perdurar por muito tempo, afeta o corpo físico, onde garganta, língua, gengiva, laringe, faringe, traqueia, articulação temporomandibular, glândula tireoide e paratireoide. Então você perceba que vários problemas de tireoide são por causa de doenças do corpo mental, ou seja, do espírito. Vários cânceres que aparecem na língua ou na gengiva, em muitas situações, são ocasionados por doenças do espírito. Problemas de cordas vocais, de laringe, faringe, de traqueia, muitas das vezes, não podemos generalizar, são causadas por doenças do espírito. Mesmo que a pessoa tenha todo um tratamento fluidoterápico, não vai resolver, porque ela tem que curar primeiro o espírito, para depois ela curar o físico. É claro que ela pode ir no médico que vai amenizar a situação, mas se a doença do espírito continuar, as doenças do corpo físico podem ser amenizadas, mas elas vão retornar. O que se reflete fora é o que está dentro. Exatamente. Então é de extrema importância que nós estejamos com as virtudes do espírito exacerbadas e as paixões cada vez mais diminuídas, porque o ódio, a raiva, a vingança, tudo isso é doença do espírito, né? A prepotência, a vontade de prejudicar, a pessoa distorcer o que você falou para te prejudicar e denegrir a sua imagem e influenciar outros. Quer ver um exemplo? Tem um vídeo no canal Espiritualidade com Pedro Augusto que um amigo das estrelas se manifestou, um ser do universo de pura luz. Ele não tem nem mais corpo astral. Sim, eu vi e ele vídeo. falou do amor. Ele falou do amor, que o amor tem que ser propagado entre todos. Inclusive ele falou que vai chegar um momento na Terra que as pessoas vão se amar tanto que elas vão viver dentro de uma casa 20 pessoas que nem têm o mesmo sangue, mas são irmãos, vão viver como irmãos, em amor, como irmãos. E ele falou que o amor será propagado pelo toque, pelo olhar, pelo abraço. Emana, você vai emanar, às vezes sem tocar na pessoa, o amor já vai ser emanado, está sendo ancorado a energia do amor. Isso, né? Aí ele falou assim: vai ser propagada um amor pela energia sexual. Mas ele falou sexual entre os casais. Aqueles que se amam. Sim. Um casal de namorados, um casal de marido e mulher, um casal de duas pessoas que estão ficando. O que ele quis dizer? Que para duas pessoas se amarem, não precisa casar, nem ter aliança. Isso é um sistema de crenças daqui. Você pode ter a relação sexual sem casamento. Você pode ter a relação sexual com alguém que você está ficando sério, mas você tem um sentimento de amor por ela. Você pode ter relação sexual com o seu namorado, com a sua namorada, se você o respeita e se amam de verdade, você pode ter. Não é necessário casar e assinar um papel e botar uma aliança para ter relação sexual. Tem um monte de religioso que sabe o que acontece? Eles vão casar correndo, que nem maluco, porque eles só podem, a religião dele diz que eles só podem ter relação sexual depois do casamento. Com certeza. Aí eles vão casar que nem um doido. É assim mesmo. Vão casar porque quer ter a relação sexual, porque Só por causa disso. é fisiológico, você vai sentir vontade, você pode ser o espírito evoluído que for, você vai querer se relacionar, você vai amar alguém, tá? Por exemplo, o Joseph Gleber, ele casou, ele é um espírito evoluidíssimo, e ele casou, teve mulher, ele se apaixonou pela mulher dele, ele casou, teve filho, e é um espírito de grande evolução, é um dos imortais.
Então não existe isso. O espírito evoluído é casto. Isso é sistema de crenças daqui. Isso é crença religiosa daqui, castradora, que quer que você sofra. Ninguém nasceu para ficar sozinho, você nasceu para ser feliz. Você tem que amar alguém. Você tem que viver com alguém que você ama. Ninguém nasceu para viver numa casa sozinho. Entendeu? Então, o que fizeram? Interpretaram tudo errado que o Espírito disse através de mim. Na verdade, não o Espírito, que está vendo eu, e nem acredita que tem um Espírito. Achando que disse, o Pedro disse, entendeu? Verdade. Então, o que interpretaram? Interpretaram que o Espírito estava dizendo para todo mundo se relacionar sexualmente com todo mundo. Falou de liberdade, olha para o lado da libertinagem. Interpretaram isso. É Dessa como se o forma. Espírito estivesse falando para todo mundo se relacionar sexualmente com todos. E não foi nada disso. Olha lá, aquilo que você planta, você colhe. Entendeu? Então, isso aí você vê que é um comentário extremamente maldoso, extremamente diabólico, maquiavélico, para distorcer a verdade. Para denegrir a minha imagem e distorcer a verdade. E influenciar outros a pensar desse jeito. Ou seja, a pessoa que faz um comentário desse, ela acha que um comentário não significa nada, mas ela adquire um karma gigantesco, distorcendo o que está sendo dito. Colocando palavras na minha boca, colocando palavras na boca do Espírito que não existem, distorcendo tudo que está sendo dito. Então você percebe que é uma pessoa extremamente doente, extremamente má, extremamente ruim, que está totalmente distante de fraternidade, amor e de uma nova terra e de um mundo regenerado. Tá? Então, você perceba que o ser humano daqui, ele é isso. Ele é isso, e eu tenho que compreender, eu não senti ódio da pessoa, não sinto, eu só fico pasmo no momento em que nós estamos, com todas as informações que nós estamos tendo de evolução espiritual, e as pessoas que estão buscando por evolução espiritual, que estão vendo vídeos espirituais, ter esse tipo de comportamento, sabe? Então, você vê que ainda está muito atrasado, ainda estamos distantes, muito distantes de um ensinamento crístico, de um comportamento crístico, porque as pessoas daqui da Terra, elas transformaram o que Jesus disse em religião. Jesus não é religião, Jesus é um embaixador cósmico que, se ele for trazer verdadeiramente como é o comportamento no universo, vão dizer que ele é um louco de novo, vão crucificá-lo de novo, porque é necessário que se entenda que há 2000 anos atrás ele tinha que falar de uma forma extremamente primária e infantil. Sim, você falou um negócio, não te interrompendo. Pode falar. Dentro não. dessa religião, da questão de religião, o que eu vejo assim, de experiência na questão de, a partir do momento que a pessoa entra no processo de despertar, que aí cai o véu. O primeiro sentimento que ocorre, porque isso acontece, é natural, é aquela revolta. Por muito tempo fui enganado. Vamos supor, eu tive 40 anos dentro do sistema, né, de criança. Aí de repente me vem, vai vindo informações de que tudo que aquilo que eu aprendi de forma distorcida, na minha visão, virou uma mentira. E tem muita gente que nesse primeiro momento fica revoltado e querendo culpar a religião, querendo procurar o culpado. Aí eu penso da maneira, né? Da maneira na questão de me incluir no erro. Gente, ninguém enganou ninguém. Nós entramos no véu do esquecimento e da ilusão e nós mesmos nos conduzimos ao engano. E a religião nada mais é o próprio reflexo da nossa mente limitante na questão de não compreender o lado espiritual. Né? Essa mente primária ainda, relutante, com a dormência do espírito, na participação. Sim. E aí, no caso, não é a religião que é o culpado. A religião não tem culpa. Nós é que alimentamos isso dentro de nós, em relação à religião. Não é? Sim, tem planetas que nem religião tem. Tem planetas que a religião nunca passou por lá. Por quê? Eu disse que a religião é algo inicial, não é? Então, muitos vão deduzir assim, então em todos os planetas, todos os mundos, todos os seres humanos que estão lá passam pela religião. Não. A quantidade de planetas é muito grande, é imensurável, e nós não podemos colocar essa regra em todos os planetas. É claro que em muitos planetas acontece isso, mas não são todos. Tem planetas que a religião nunca entrou, que o comportamento lá é totalmente diferente
do comportamento estabelecido aqui na Terra, cultural, religioso, totalmente diferente. Tem espírito que tem seres extraterrestres que têm 10 sexos diferentes. As pessoas acham que só existem 2 sexos. Aqui na Terra. Aqui na Terra. Por que nós temos pessoas que são bissexuais? Muitos desses bissexuais podem ser espíritos que vieram de um planeta onde eles têm os 2 sexos. Então eles vêm pra cá, não lembram, mas eles sentem a necessidade de ficar com 2 sexos diferentes. Por que tem pessoas que têm aqui na Terra 4 tipos de opção sexual diferentes, que são vários nomes? Por quê? Sim. Porque ele pode ser um espírito que veio de um planeta onde lá os seres extraterrestres têm 4 sexos. Por que tem gente aqui que, apesar de amar uma pessoa, não consegue ficar só com ela? Ele quer ter mais 2 mulheres, 2 namoradas, ou a mulher quer ter mais 2 maridos, mais 3 namorados? Porque tem planetas que a cultura, você casar com 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, 4 pessoas. Ele trouxe a cultura de lá do planeta dele. E lá isso é normal, não é pecado e nem leva ele para o inferno. Então eu te pergunto, o que é certo? O que é errado? É o comportamento daqui da Terra ou é o de lá? É conceito. É um conceito. É um conceito. Você quer falar alguma coisa em relação a isso? Pega no microfone. Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem vai ouvir esse vídeo. Eu sempre questionei comigo por que temos que fazer esses rituais. Já foi explicado aqui, né? Esse questionamento, eu acredito que ele é muito grande em relação ao ser humano. Por que eu tenho que ser crente? Por que eu tenho que fazer esse tipo de rituais rotineiros, tradicionais, que me leva para uma série de conceitos que eu não posso fazer aquilo, não posso fazer isso posso, isso eu não posso, enquanto outros fazem de tudo que aparentemente é errado aos meus olhos e tem uma vida de repente melhor do que a minha. Explicando-se melhor, de uma forma mais ortodoxa, eu ficava pensando comigo, por que tem pessoas que não são evangélicos, eles são neutros de religião, não praticam nenhum tipo de religião, a religião dele é Deus e ele individual, e ele tem uma vida melhor do que muitos evangélicos. Experiências anteriores? Pode ser muita coisa. Pode ser a criação que ele teve na família dele, que ninguém buscava por religião, ele viveu a vida da forma que ele queria. Pode ser do espírito dele, que pode ser menos adiantado ou muito adiantado. Menos adiantado, ele não vai querer buscar por espiritual, vai ser uma pessoa totalmente materialista e não quer saber de religião, não quer saber de nada disso. É um espírito mais atrasado, encarnado. Agora, se for um espírito muito adiantado, muito, vamos supor que um espírito muito adiantado encarna numa família totalmente religiosa, aquele religioso bem ortodoxo, bem fechado. Por que a espiritualidade botou esse espírito tão evoluído para encarnar, para ser filho da... Por quê? Para aqueles seres que estão muito fechados evoluírem e mudar o pensamento através do filho que veio. Que legal isso, né? Para eles saírem, estão engessados. Às vezes aquele engessamento já está se arrastando por séculos, de várias vidas. Então um filho com a cabeça muito lá na frente encarna ali para ser filho daquele casal totalmente ortodoxo, para mudar a cabeça deles, porque o filho, se ele, dependendo da evolução dele, se ele for muito evoluído mesmo, porque tem evoluído, o médio evoluído, o muito evoluído e o exageradamente evoluído. Então, se ele for muito evoluído ou exageradamente evoluído, sabe o que vai acontecer? O pai e a mãe vai ver o filhinho de 4 ou 5 anos de idade falando de reencarnação, imortalidade do espírito, de extraterrestres, seres inteligentes de outros mundos, de galáxias, de planetas, de naves que andam na velocidade da luz, com 4 ou 5 anos de idade. E aí, como é que o pai e a mãe vai lidar com isso? Eles não têm nem ideia que o espírito que está dentro do corpo daquela criança é um ser de Arcturus, é um ser de Sírius, é um ser evoluidíssimo, é um ser de Aldebaran. E vai falar isso para o casal, que não tem uma visão de universo, que acha que Deus criou o universo só para o planeta Terra para 13 mil quilômetros de diâmetro. Olha que visão estreita e engessada. Então, aí essa criança sofre. Porque ela veio de um lugar onde o amor de verdade impera, onde não tem religião, ele já não sabe mais o que é religião há milhões de anos, e ele vem para um planeta por amor, porque ele vem por amor, porque ele não vai vir, pode ter certeza, dependendo da evolução dele, ele não vai vir para mudar só o casal, ele vai vir para causar uma revolução no planeta.
Ele vai vir para causar minha volta. Quando ele crescer e quando ele lembrar quem ele é, ele não vai vir para educar só o pai e a mãe. Ele vai educar a todos. Ele ainda vai dizer para o pai e minha mãe, vocês não são meus pais e minha mãe, vocês estão. Meus pais e minhas mães são todos. Todos os seres humanos que estão encarnados nesse planeta, eu amo todos eles igual a vocês dois. E eles não vão compreender isso. Apesar do mestre já ter falado isso. Alguma coisa aconteceu com ele, né? Então, o que acontece? A visão cósmica, quem tem a visão cósmica tem a visão de mundos, tem a visão de culturas diferentes. Ele respeita todas as culturas e o momento evolutivo que cada um está. Mas, se esse ser estiver encarnado num planeta onde está havendo uma transição planetária, onde tem que ter mudança, se ele encarnar no momento no qual ele tem que ficar mais calado, ele vai ficar mais calado. Porque ele vai sentir, o espírito vai sentir que ele tem que ficar mais quieto. A própria espiritualidade vai programar uma encarnação mais tranquila para ele, que ele não vai se pronunciar muito. Agora, se esse espírito muito evoluído encarna num momento que tem que ter uma mudança drástica, de verdade, acabou o tempo, tem que mudar o pensamento, aí esse espírito ele vai se manifestar de uma forma extremamente revolucionária, doa a quem doer. Ele vai falar tudo o que está dentro do espírito dele. Todos os conhecimentos de universo que está ali dentro dele, ele não vai falar para o pai e para a mãe, ele vai falar para o mundo. E não importa o que os seres primitivos daquele planeta vão pensar ou fazer contra ele ou tramar contra ele. Verdade. Ele vai falar. Porque esse tipo de ser, ele não tem medo de seres humanos, porque ele nem é daqui. Acabou a encarnação, o corpo físico morreu, o espírito dele volta para o lugar dele de origem, ele está aqui só de passagem. Então não tem como parar um Martin Luther King, não tem como parar um Mahatma Gandhi, não tem como. Não tem como parar um Allan Kardec, não tem como você parar um Akhenaton, não tem como você parar um Jesus Cristo, não tem como você parar um João Batista, não tem como você parar um Francisco Cândido Xavier, não tem como. E esses são os mais caluniados, difamados, traídos, incompreendidos dentro da sua própria casa. Não o compreendem e, dependendo do lugar onde ele esteja, vão suportá-lo por um tempo. Depois de um tempo, a luz deles vão incomodar muito e eles serão chutados, porque a luz vai incomodar muito. Porque esse tipo de espírito, ele não vai ficar calado. São educadores cósmicos e eles vão falar tudo, absolutamente tudo o que os seres humanos doentes daquele planeta que ele encarnou precisam ouvir. Eles vão falar tudo. Tudo. Porque não se conhecem e não se enxergam. Acham que estão bem. Acham que são luz. Mas são muito mais trevas do que luz. Porque quando a luz verdadeira, uma luz grande, de verdade, desce num planeta bárbaro como esse, ela não é reconhecida, ela não é vista, e ela é um estorvo e é um intruso para essas pessoas. Agora, se alguém com uma luz, que tem uma luz bonita, mas é uma luz bem menor, desce, ainda é suportável. Mas se for uma luz muito grande, aí ele só pode viver em Cafarnaum. Se ele for para Jerusalém, em 5 dias ele será assassinado. Então ele tem que ficar em Cafarnaum. Tem que ficar entre os pobres, que são aqueles que vão recebê-lo bem, são os humildes, são pessoas que estão abertas, são pessoas mais ingênuas, mais ignorantes, que vão ouvi-lo. Agora, entre os poderosos, não, é um intruso. Aí é uma ameaça. Principalmente se ele arrastar uma multidão imensa, os poderosos vão olhar e vão dizer, opa, ameaça para o nosso governo. Ameaça aí, ameaça. Ameaça, porque eles estão vendo poder. Sim. Só que Jesus não quer poder. Ele não quer poder. Quando o poder começa a ficar muito forte onde um ser desse está, sabe o que a espiritualidade faz? A espiritualidade entrega o poder para todo mundo que quer poder. Ela faz assim, ó, o cargo tal agora é seu. 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 E aí o enviado de luz eles tiram. Sim. O cargo que era do enviado de luz ele entrega para o outro. Porque o enviado da luz não quer cargo. Ele não quer poder. Ele não tem ganância. Outra coisa que um espírito de muita luz faz. Sabe o que Jesus gosta de fazer? Quando ele está pregando,
para os seus, para os que estão entre ele e para os que estão fora. Sabe o que Jesus gosta de fazer? Não vamos generalizar, mas Jesus fazia muito isso. Ele olha para as pessoas e diz assim: você acredita que eu te amo? Você acredita que eu te amo profundamente? Ele fala isso para um desconhecido. Aí o desconhecido fala assim: eu acredito, eu acredito. E ele ama mesmo aquele desconhecido. E ele sente por todos. Depois ele fala, sabe para quem? Para um desconhecido ou outro, mas fala para alguns que caminham com ele. Os apóstolos, que não eram só 12, eram muitos. Sim, Então ele fala assim, às vezes ele fala em mais de uma pregação, ele não fala em uma só, ele repete em outras, para a mesma pessoa. Ele fala assim para um dos apóstolos: fulano, Judas, você acredita que eu te amo profundamente? E o Judas fica olhando para ele assim: acredito, mestre. Pois eu te amo. Olha nos fundos dos meus olhos, eu vou no profundo da tua alma e eu digo que eu te amo muito. Ele gosta de falar isso, sabe para quem? Traidores. Ele fala isso para aqueles que vão traí-lo, bem antes de traí-lo. Mestres fazem isso. Eu vou repetir. sim. Mestres fazem assim, espíritos evoluídos de verdade, que não são aceitos em mundos bárbaros, que é muito para a cabeça. Eles falam assim para os seus discípulos, principalmente para os que vão traí-los. Ele olha nos olhos daquele discípulo, ou dos discípulos, de mais de um discípulo que vai traí-lo, e ele diz assim: você acredita que eu te amo? Na frente de todos que estão ouvindo a pregação. E o discípulo diz: eu acredito. Mas às vezes o discípulo não acredita. Ele não acredita. Por dentro ele não acredita em nada. Ele acha que Jesus está mentindo, que ele está fazendo um tipo para conquistar as pessoas, para as pessoas acharem que ele ama. Não, ele não está fazendo um tipo. Ele ama. E ele sabe que vai ser traído por aquele discípulo. No futuro, ele sente, mesmo que ele não saiba até, mas ele sente. Então ele diz profundamente, olhando no olho daquele discípulo: você acredita que eu te amo profundamente? E o discípulo diz: eu acredito, mestre. Depois de 1 semana ou 2 semanas, ele dá outra palestra e ele vai naquele mesmo discípulo e diz: você acredita que eu te amo profundamente? Eu acredito, mestre. 3 meses depois, ele vai naquele mesmo discípulo, ou em mais de um discípulo, que ele fez a mesma coisa, e diz: você acredita que eu te amo profundamente? E esses discípulos que vão traí-lo, que nem eles mesmos sabem que vão traí-lo, diz: eu acredito, mestre. E aí o tempo passa, ele não faz mais isso, ele deixa passar um tempo. Porque a humanidade daqui, ela tem a mania de esquecer as coisas, ela gosta de esquecer as coisas rápido. E passa uns 8 meses, ele não fala, está 8 meses sem falar aquilo. E aí aqueles que ele falou aquilo, o traem. Aqueles que ele disse que amava profundamente. E ele não estava fazendo tipo. Ele ama mesmo. Entendeu isso? É assim que mestres fazem. Mestres pequenos, mas já são mestres, com muita luz. Mestres médios e mestres grandes e mestres exageradamente grandes, como Jesus. São mestres que já conseguem fazer isso. E outra coisa, quando um espírito é um mestre, quando ele é muito evoluído, a espiritualidade usa ele de uma forma que ela fala várias coisas, durante muito tempo. Mas, como eu disse, a humanidade daqui da Terra esquece as coisas. Então, eles vão falando, porque é através do que se fala que você muda mundos. E aí, o tempo passa, todo mundo esquece o que foi dito lá atrás. Vamos supor que eu digo uma coisa agora, daqui a 2 anos, uma coisa que eu falei agora, daqui a 2 anos, acontece, mas todo mundo já esqueceu. Esquece mesmo. Então, é importante ver as pregações antigas dos mestres. Entendeu? Permite fazer uma conclusão? Pode falar. Eu quero fazer uma conclusão aqui, concluindo o meu raciocínio dentro da visão espiritual. Há dias atrás eu vim andando pela rua na minha trajetória normal e me veio à minha mente. Eu fiz um paralelo entre luz, sombra e escuridão. Interessante que Deus traz o natural para o campo espiritual. De repentemente, eu pude perceber que a luz anda paralela à sombra. Sim. Aonde a luz, a sombra não fica perto, mas fica próximo.
Agora, a escuridão já fica bem distante. Ou treva, né? Luz, sombra e escuridão ou treva. Aí eu vi a diferença. A luz pode ser da natureza, pode ser a luz do sol, a luz da lua, a luz artificial. Ela emerge a sombra embaixo. A luz está sempre em cima, né? A título de superioridade. A sombra está sempre embaixo. Paralela, mas no sentido de humildade, de submissão. E a treva, ou a escuridão, está distante, bem distante. Ausência de luz. Então Deus trouxe essa comparação, a dualidade, tudo é paralelo, o bem e o mal, né? O branco e o preto, deu essa dualidade. Então eu concluí que tem que existir sombra onde existe luz. Quer dizer, a parte negativa é que a gente anda com ela. Para a luz ela ter essa claridade, precisa dos fios, negativo e positivo. Interessante. Outra coisa interessante também. Isso eu achei interessante isso aí. Outra coisa interessante também é que as trevas, ela é trevas ali e permanece sendo trevas. Mas quando você acende a luz, a trevas some. Sim. Mas você se apagar a luz, as trevas Volta. aparecem. Tá entendendo? Interessante. Então, as trevas, foi das trevas que veio a luz. Foi do vazio, do vácuo, da escuridão, que veio a existir a luz. Pelo menos é o que, de repente, passa na minha cabeça em relação a isso. Tem muito mais mistérios em cima disso, né? E a gente vai desenvolvendo essa percepção, entendeu? Porque trevas sem luz não é trevas. E luz não é luz sem as trevas. Precisa de haver as trevas para haver a luz. Então, uma coisa deve estar ligada com a outra. Quer falar? Toma aqui. Inclusive, eu tenho um assunto com o Nebi interessante que ele vai trazer sobre, né, a casa. Baseado no negócio de luz, se a gente reparar, a claridade que temos aqui, a gente consegue ver um pouco de sombra. Sim, sim, tem sempre a sombra onde tem a luz. Né? Mas se aumentar essa carga de luz, elas sobem. Desaparece. Elas sobem. Enquanto mais luz, menos trevas, menos sombra. Graças a Deus. Eu vou pedir para você segurar o microfone perto da boca do médium, pode ser? Sou Crypturus. Eu sou um espírito desencarnado que já estou há mais de 800 anos desencarnado. Já fui profeta. Já fui conhecido. Já fui desconhecido. Já encarnei neste mundo. Assim como já encarnei em outros mundos, sou de procedência extraterrestre. Digamos que eu sou uma espécie de híbrido. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Quando um espírito de grande evolução encarna no planeta Terra, por exemplo, num momento decisivo de transição planetária, para realizar uma grande obra na mediunidade, para trazer a mensagem de luz, um espírito de grande luz, incompreensível para a compreensão humana, incompreensível. Eu sei que eu fui redundante, foi de propósito. Incompreensível para a humanidade daquele planeta ao qual ele vai encarnar. Por que que tem que ser alguém muito além? Para causar uma revolução, para causar uma bagunça. Ele será visto como um agitador, um bagunceiro. Será visto como um louco. Será visto como um herege. Assim foi com Jesus Cristo. Assim foi com outros que já estiveram aqui. Você vem da religião evangélica, não é? Sim. Nós estamos lá, você sabia disso? Sim. Você sabe que João Batista foi visto como um maluco, não foi? Sim, exatamente. Quais outros profetas foram vistos como loucos? Fala alguns, por favor. Paulo de Tarso. Isso. Jesus. Também outro. Isaías foi? Isaías também. Samuel. Outro. Jeremias. Também.
Tudo bem. São espíritos evoluídos que estão muito além da compreensão desta humanidade. Então o que eles vão falar vai ser visto como loucura. 30 profetas vão falar uma coisa, eles vão falar outra, porque os 30 estão falando de acordo com os seus próprios interesses e para agradar poderosos. São imaturos, endividados, interesseiros, egoístas, gananciosos, ou seja, médiuns endividados, como agora. A maioria são esses. Mas os verdadeiros que são da luz, eles vão falar o que precisa ser dito. Então, se eles são revolucionários e o que eles vão falar e o trabalho deles é para abarcar o máximo de pessoas possível, se o trabalho for planetário, se for ficar registrado, pergunta, livros psicografados não ficam registrados? Sim. Não ficam por aí? Difícil se perder, não é? Existem muitas cópias. Sim. E os vídeos do YouTube? Ficam lá. Ficam também. Registrados. Então, são livros também. Exato. Ou seja, o profeta morre e os vídeos ficam, não ficam? O profeta é atemporal. Ou seja, o que ele diz serve para daqui a um século, 2 séculos, 500 anos, 600 anos, 800 anos, 1000 anos. Porque ele é atemporal. O que ele vai falar é muito avançado. Então, se nós precisamos propagar o que ele vai falar, num planeta primitivo e bárbaro como esse, como o que dá ibope aqui? É falar só de amor e fraternidade ou fofoca? Bagunça. Escândalo. Difamação. Calúnia. Então, nós faremos com que este médium seja caluniado, difamado o tempo inteiro. Fale o bem ou fale mal de mim. Nós faremos com que ele esteja envolvido em pequenos escândalos. O escândalo será necessário para propagar tudo o que ele vai falar e o que nós vamos falar junto com ele. Então, ele será visto como um anticristo, como um herege, como um louco. Ele será visto como tudo aquilo que é ruim. Porque o comportamento que ele vai externar daqui a pouco tempo na frente de todos está totalmente fora do comportamento, do perfil comportamental, da cultura e da religião, do sistema de comportamento religioso do seu mundo. Porque a visão dele é cósmica. Então, nós faremos com que ele também seja traído várias vezes. E a espiritualidade sabe fazer essas coisas acontecerem. Já está acontecendo muita coisa que nós estamos fazendo acontecer. Afinal, os espíritos vos dirigem. Vocês são conduzidos o tempo inteiro. Nós temos um trunfo. Nós temos a invisibilidade. E nós trabalhamos nas suas mentes de uma forma que vocês não compreendem. Muito mais profundo do que uma intuição ou uma inspiração. Os trevosos trabalham nas mentes também. Os da luz também. Só que os trevosos trabalham nas mentes para o mal. Nós, os da luz, trabalhamos nas mentes para o bem, para um propósito maior. Os trevosos falam mentira para prejudicar. Os da luz falam mentira porque lá na frente o propósito será muito maior. Nós chamamos de a mentirinha da luz. Aqueles que dizem que não pode haver mentira são aqueles que estão inseridos no comportamento daqui, na cultura daqui. Por mais que se digam que tem expansão da consciência, não tem não. Porque muitos daqueles que se dizem despertos e com expansão de consciência estão com atitudes totalmente fanáticas e religiosas sem perceber. Muitos deles, ufólogos, médiuns e aqueles que se dizem universalistas, estão mais fanáticos do que religiosos ortodoxos. E que se o comportamento universal for trazido aqui de verdade, estes que se dizem os despertos e universalistas e ufólogos e tudo mais, vão surtar e pirar na batatinha, como vocês dizem aqui na Terra. Porque em sua grande maioria, não são espíritos evoluídos, acham que são. Acham que estão na sua última estada aqui na Terra. Dizem, eu já tinha que ter voltado, eu fiquei aqui por amor. Não ficou, não. Está aqui porque precisa.
está encarnado ou encarnada na Terra porque precisa aprender muitas coisas aqui. Só vai para planetas onde habitam humanidades mais evolvidas depois que retirar, remover de uma vez por todas do seu espírito a ortodoxia, o partidarismo religioso e político, o extremismo, o preconceito, a arrogância, a vaidade. Enquanto essas coisas não saírem do seu espírito, com toda a expansão de consciência que tu tem e com todos os conhecimentos adquiridos, tu vais continuar encarnando em mundos primitivos como este. E estará sempre infeliz. Porque para encarnar em humanidades, em planetas onde habitam humanidades evolvidas, não basta ter conhecimentos, não basta ter expansão de consciência. Tem que ser o Evangelho do Cristo vivo, praticado, sentido, emanado, externado, vibrado. Enquanto não tiver isto, não sobe. Enquanto não estiver isso, não encarna em mundos regenerados, não encarna em mundos ditosos, não encarna em mundos celestes e divinos. E a humanidade daqui da Terra, em sua grande maioria, está muito distante de viver nesses mundos, pois eu digo que aqueles que têm condições de viver nesses mundos estão no anonimato. São pessoas humildes, que vivem no interior, que vivem na roça. Poucos são aqueles que estão vibrando nessa frequência, que vivem em cidades grandes. Poucos, muito poucos, são os humildes. Tem gente que é analfabeta, que não tem conhecimento nenhum, que não tem expansão de consciência, mas tem amor no coração e tem condições de encarnar no mundo regenerado, muito mais do que os seus espiritualistas, cheios de livros decorados na cabeça. São computadores ambulantes, sem sentimento, sem coração. Este médium vai ter comportamentos que você vai achar que ele está tomado por demônios. Você vai achar que ele está obsidiado. Você vai achar que ele está fascinado. Você vai achar que ele se perdeu, que ele voltou para o mundo. É o que você vai achar com a sua mente estreita. E você vai fazer todo o serviço para a luz. Sabe como? O difamando, o caluniando. Você vai ser o propagador ou a propagadora do escândalo. Você vai ser um instrumento, a peça responsável para que o escândalo ocorra e o trabalho dele se propague. Você foi intuída, muito bem intuída, Dona Kátia. Você foi intuída a este vídeo entrar no seu canal e no canal dele. Sim. Nós vamos dar o título para vocês. E vocês coloquem o mesmo título nos 2 vídeos. Porque quanto mais propagar, melhor. O Cristo, Kátia, está com você. O Cristo está com teu marido. O Cristo está com todos os que estão aqui nesta casa. Mas perante aqueles que são falsos, traidores, invejosos, orgulhosos, arrogantes, fundamentalistas, fanáticos, extremistas, gananciosos, egoístas, estes já têm o seu destino. Aproveitem bem estes a sua estada na Terra, porque para estes o que espera no universo é queimar no lago de enxofre e no ranger de dentes, porque estes são aqueles os quais o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 23, versículo 25, cabe: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que têm o exterior do prato e do copo limpos, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade.
esta palavra, esta passagem, cabe muito bem para estes. E eu digo, o que acabou de ser falado aqui, através do espírito incorporado neste médium e do médium, desde o início, vai fazer você sentir muita fúria dele, muita raiva, porque não foi só falado algo, foi emanada uma vibração que vai no profundo das tuas células, onde estão cheias de fanatismo e crenças. Vai no profundo dos teus átomos, vai nas tuas moléculas, vai nas tuas sinapses nervosas, vai nos teus neurônios, vai nas tuas mitocôndrias, vai nas tuas células, no profundo, que estão cheias de crenças, dogmas, religiões castradoras, que fazem as pessoas ficarem infelizes. E tudo isso vai entrar em colapso. Porque daqui sai a vibração divina que vem direto do Altíssimo, porque a ligação aqui é verdadeiramente direta, pelo merecimento, de forma natural. Não aqueles que têm conexão direta porque tiveram que ser preparados no universo, porque não tem merecimento, não tem uma faculdade natural, sua ligação forte com a espiritualidade. Ela só ocorre porque antes de tu encarnar, tu foste preparado ou preparada para ter esta conexão. Não é merecimento teu, é misericórdia divina para o teu espírito endividado, criminoso ou rebelde, arrogante, prepotente, que entra em fúria quando é contrariado ou contrariada. Tem o evangelho gravado na cabeça, mas o coração está podre, sem evangelho nenhum. Veste uma máscara em público, mas quando está sozinho, com 1, 2 ou 3, mostra o demônio que tu és. Impaciente, intolerante, agressivo, sem amor. Nós gostamos de colocar avatares entre doentes. Avatares têm níveis evolutivos, uns menos, outros medianos, e outros muito evoluídos, e outros exageradamente evoluídos, como foi dito, e outros superlativamente evoluídos. Quando o avatar já tem uma evolução grande, acima do pequeno e do médio, já tem uma evolução grande, nós gostamos de enviá-lo para ele encarnar entre os mais doentes, os mais endividados. E eles sofrem, porque eles serão traídos, eles serão incompreendidos, serão chamados de loucos, serão chamados de obsidiados e que precisam de muita oração e desobsessão. Porque a visão deles está muito além da sua. Eles são o que são, quer vocês queiram, quer não. E eles estão aqui. No momento, nós temos 2 encarnados na Terra, espíritos de grande evolução. Aceite, queiras tu ou não queira. E eles não encarnaram sozinhos. Eles estão encarnados com um batalhão, um exército de outros que na hora certa vão despertar e vão fazer o que tem que ser feito. E ninguém, absolutamente ninguém, pode parar isto. Toda vez que tentarem denegrir a imagem deles, difamá-los e caluniá-los, mais conhecidos e mais os seus trabalhos serão externados para o mundo. E os espíritos mefistofélicos, os espíritos diabólicos, os espíritos luciferinos encarnados hoje na Terra terão um grande aprendizado e pelo seu comportamento e suas atitudes definirão os seus destinos. Porque os seus destinos estão sendo definidos pelo que tu pensa, pelo que tu sente, pelo que tu emana, pelo que tu fala, pelo que tu faz, pelo que tu trama. Tocar no fio de cabelo de um justo é dar um tapa na cara de Deus. E Deus não revida, mas Ele ensina. E cuidado, porque o ensinamento dele, Ele não enxerga se você vai chorar ou sorrir, Ele vai ensinar. Ele não se importa se você vai chorar e sorrir.
Ele vai ensinar de uma forma, porque ele enxerga como tu ficarás lá na frente, não importa quanto tempo demore. E ele quer que você chegue lá. Então ele não se importa se você vai chorar ou não. Ele vai aplicar o ensinamento. Toda a mentira será colocada para todo mundo ver. Ela será revelada. Toda mentira que tentaram esconder, ela vai aparecer a partir deste ano. E a justiça divina, ela será aplicada de uma forma mais forte. Nesta época, neste tempo, nesta terra. Porque vocês, terrícolas, vocês são cegos, vocês estão num sono profundo. Vocês estão dormindo profundamente. Vocês vão despertar. Porque nós vamos fazer as coisas de uma forma que muitos de vocês vão acordar. Ah, se vão. Mas cuidado para não acordar tarde, quando o leite já estiver derramado. Que a luz do nosso mestre esteja convosco. Eu sou Cryptoros. Fique na paz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da Verdade está nos dizendo. Nós estamos aqui não para nos engrandecer, né? O trabalho do Pedro é um trabalho muito importante, assim como o trabalho de todos nós, nesse trabalho da luz. Ficaremos aqui até o tempo que devemos ficar. Agradecer a atenção de todos. Neste momento eu quero deixar muita luz, muita paz e recebam todos este emanar do amor, do Espírito da Verdade. Assim é, ficam todos na paz e na luz do Espírito Maior.